Já Flegon e Pirróis vinham tirando, com os outros 12 o carro radiante, quando a terra alta se não foi mostrando em que foi convertido o grão gigante. Ao longo desta costa, começando já de cortar as ondas do levante, por ela abaixo um pouco navegamos, onde segunda vez terra tomamos. A gente que esta terra possuía, posto que todos os etíopes eram, mais humano no trato parecia, que os outros que tão mal nos receberam. Com bailos e com festas de alegria, pela praia a nós vieram, as mulheres consigo e o manso gado, que apacentavam, gordo e bem tratado. As mulheres queimadas vêm em cima dos vagarosos bois ali sentadas, animais que eles têm mais estima que todo outro gado das manadas. Cantigas pastoris, ou prosa ou rima, na língua cantavam concertadas, com doce são das rústicas avenas, imitando de Tírio as carmenas. Estes, como na vista prazenteiros fossem, humanamente nos trataram, trazendo-nos galinhas e carneiros, a troco de outras peças que levaram. Mas como nunca enfim meus companheiros palavra alguma lhe alcançaram, que dessem algum sinal do que buscamos, as velas dando, as âncoras levamos. Já que tínhamos dado o grão rodeio à costa negra de África, e tornava a proa a demandar o ardente meio do céu e o polo antártico ficava. Aquele léu deixávamos, onde veio outra armada primeira que buscava o tormentório cabo e o descoberto, naquele léu fez-se o limite certo. Aqui fomos cortando muitos dias, entre tormentas tristes e bonanças, no largo mar fazendo novas vias, só conduzidos de árduas esperanças. Com o mar um tempo andamos em porfias, que como tudo nele são mudanças, corrente nele achamos tão possante, que passar não deixava por diante. Era maior a força em demasia, segundo para trás nos obrigava, do mar que contra nós ali corria, que por nós a do vento que soprava. Injuriado noto da porfia, em quem com o mar parece tanto estava, que a sopros esforçava iradamente, que, com que nos fez vencer a grã corrente. Trazia o sol o dia celebrado, em que três reis da parte do Oriente foram buscar um rei de pouco nado, no qual rei outros há juntamente. Neste dia outro porto foi tomado, por nós da mesma já contada gente, num largo rio, o qual nome demos, do dia em que por ele nós nos metemos. Dessa gente refresco algum tomamos, e do rio a fresca água. Mas contudo nenhum sinal aqui da Índia achamos, no povo com nós outros quase mudo. Ora vê, rei, com a mãe a terra andamos, sem ser nunca deste povo rudo, sem ver-vos nunca nova nem sinal da terra desejada, a parte oriental. Ora, imagina agora com coitados, andaríamos todos com perdidos, de fomes, de tormentas quebrantados, por climas e por mares não sabidos. E do esperar cumprido tão cansados, quando a desesperar já compelidos, por céus não naturais de qualidade, inimiga de nossa humanidade. Corrupto já é e danado o mantimento, danoso e mau o fraco corpo humano, e além de nenhum contentamento, que sequer da esperança fosse engano. Crês tu que, se este nosso ajuntamento de soldados não fora lusitano, que durara ele tanto obediente, porventura a seu rei e a seu regente? Crês tu que já não foram levantados contra seu capitão, se os resistira, fazendo-se piratas obrigados, de desesperação, de fome, de ira? Grandemente por certo estão provados, pois que nenhum trabalho grande os tira daquela portuguesa alta excelência, da lealdade firme e obediência. Bom, essas aqui são algumas das estrofes do quinto canto dos Lusíadas, onde nós vemos aqui como a descrição que Camões faz por meio de Vasco da Gama de como foi a empreitada portuguesa que estava ali atravessando a costa africana oriental. Tudo bom, pessoal? Aqui em mais um vídeo com vocês, aqui lendo os Lusíadas de Camões. Dessa vez aqui a gente vai estar lendo vou pegar aqui a 61ª estrofe até a 72ª estrofe do quinto canto, onde a gente vê como foi a viagem do Vasco da Gama, que ele conta para o rei de Melinde, né? Mas mais precisamente como foi a viagem após a passagem dele pelo Cabo das Tormentas, né? O Cabo da Boa Esperança, que Camões personifica no gigante Adamastor, como a gente bem viu no nosso vídeo anterior. Então, antes de refazer essa leitura aqui dessas estrofes, tá recapitulando um pouquinho o que está acontecendo para a gente se situar melhor na nossa leitura. Vasco da Gama e seus marinheiros, sendo sob o comando, né, sob as ordens do rei Manuel I, eles partiram ali das praias de Lisboa numa empreitada composta por 4 naus, né, e foram navegando até alcançar a Índia, né, foram contornando a costa africana até alcançar a Índia. Camões, como eu sempre falo para vocês, ele não começa a narrar essa empreitada desde essa partida. Ele não fala assim, Vasco da Gama e seus marinheiros partiram
de Lisboa e foram contornando até a África até chegar no Oceano Índico. Não. Ele começa a já narrar ali no primeiro canto pra gente, quando os marinheiros portugueses estão ali navegando pela costa africana oriental, mais precisamente pela região de Madagascar, que é um pouco mais à frente dessa parte aqui que a gente está lendo. Esses versos aqui que eu li pra gente são a passagem após o sul da África, né, a África do Sul, que é onde fica ali a região do Cabo, né, o Cabo das Tormentas, né, é ali que fica. Então, o primeiro canto que a gente viu lá no primeiro canto, que era o encontro de Vasco da Gama e dos marinheiros portugueses com os muçulmanos de Moçambique, depois com os muçulmanos de Mombasa, é bem mais pra frente nisso. Por que Camões quis começar desse jeito? Para que depois, em uma outra oportunidade, ele viesse estar contando o que aconteceu antes disso. Mais precisamente, é um momento que Vasco da Gama e os marinheiros portugueses chegam no reino muçulmano de Melinde, que é mais ao norte aqui da costa africana oriental. Graças à ajuda dos deuses, né, os portugueses são bem recebidos aqui e o rei de Melinde, esse rei africano muçulmano, ele fica tão empolgado com a chegada dos marinheiros, esses marinheiros, dos portugueses que são tão famosos ali na África, que ele pede para Vasco da Gama contar a história de Portugal, né? Não só contar ali, descrever a região da Europa e o território de onde eles vêm, como contar as grandes batalhas que os reis portugueses travaram, que os heróis portugueses travaram. E também depois disso tá contando como é que Vasco da Gama veio para cá, né? O que motivou ele a fazer essa empreitada e como foram os caminhos por onde ele passou, né? Os encontros que eles tiveram até estar chegando ali em Melinde. Ou seja, esse encontro do Vasco da Gama com o rei de Melinde é uma justificativa que Camões tem para contar toda a história de Portugal. É isso que acontece. Como eu sempre falo para vocês, os Lusíadas não tá contando só a empreitada do Vasco da Gama rumo à Índia. É o principal o evento que ele está acontecendo ali. Mas nos Lusíadas está contando todos os feitos do povo de Portugal, os grandes feitos do povo lusitano. Por isso que chama os Lusíadas, né? Os Lusíadas são os lusitanos, o povo de Portugal. Senão ia ter outro nome, né? Ia ser os marinheiros de Vasco da Gama ou alguma outra coisa nesse sentido. Mas não, aqui ele quer cantar algo ainda maior que isso. Então, nesse encontro com o rei de Melinde, o Camões acha uma justificativa para estar contando não só o que aconteceu desde o começo da empreitada do Vasco da Gama, como os eventos ainda anteriores, ou seja, toda a história de Portugal. Então, ali a partir do terceiro canto da obra, Camões interrompe essa jornada do Vasco da Gama para estar contando a história de Portugal. Então ali a gente vê, começando pela descrição da Europa, depois uma descrição da Península Ibérica, e ele começa a contar as guerras que os guerreiros cristãos travaram contra os muçulmanos ali na Península Ibérica, que foi a época da Reconquista, né? Quando os cristãos expulsaram os muçulmanos ali da Península Ibérica, ao longo de várias décadas, vários séculos de batalhas. É nessa época que surge o Condado de Portugal nas mãos de um conde cristão, que era Dom Henrique. E aí ele começou a batalhar várias vezes com os muçulmanos, até que o filho dele estabelece o reino de Portugal, né, que é o príncipe Afonso Henriques, né, Afonso I. E aí começa a dinastia afonsina, né, uma sucessão de monarcas portugueses, que depois se encerra com o rei Fernando I, mas essa dinastia afonsina, mas Portugal ainda se mantém independente, apesar do que a gente viu no começo do quarto canto, né, que é a tentativa dos castelhanos de tomar Portugal. Começa aí a dinastia de Avis, né, com o rei João I, né, o mestre de Avis. Então a sucessão ainda dos monarcas portugueses continua e, não satisfeitos em ter se expandido ali na Península Ibérica, os reis portugueses começam a invadir a África, vamos dizer assim, né? Ainda com o rei João I, os portugueses vão conquistar Ceuta e depois começam a conquistar todo o norte da África. Quando a gente chega aqui no rei Manuel, ele sendo herdeiro dessa tradição de expansão que foi feita pelos reis de Portugal, ele decide ir para as Índias, né? Ir para a região do Oriente, conquistar a Índia. E é o que a gente vê ali aqui no começo do quinto canto, né? Que é quando quando Vasco da Gama, né? Camões por meio de Vasco da Gama, que narrou até agora, ou seja, até no terceiro e no quarto canto a história de Portugal, agora vai estar narrando a história da empreitada lusitana. Então, a partir do quinto canto a gente começa a ver como é que foi a viagem do Vasco da Gama, que é ele saindo ali de Lisboa e vai descendo rumo ao sul até chegar aqui, como a gente viu no nosso último comentário, no Cabo das Tormentas, no Cabo da Boa Esperança, que Camões personifica no gigante Adamastor. Uma coisa que eu sempre falo para vocês, que a gente tem que se atentar, é que Camões está contando um épico clássico.
O épico é o gênero mais elevado da literatura, né? O épico, a poesia épica. Então, ele já vai se utilizar de uma linguagem bem truncada para estar cantando essa história, né? Os grandes feitos, um grande feito, né? É o que o épico canta. Mas como é um épico clássico, Camões vai se utilizar da linguagem e das referências do paganismo greco-romano. Então ele vai citar deuses, divindades, criaturas mitológicas para se referir a locais, eventos e até às vezes sentimentos ou situações humanas. Para se referir ao Cabo das Tormentas, ele não vai, ele para engrandecer mais esse evento, né, que é a passagem do Vasco da Gama por ali, ele personificou aquele local como um gigante, né? Ele conta a história que existe um titã que ao se rebelar contra os deuses na guerra, né, a famosa guerra dos titãs contra os deuses, ele acabou, né, como ele perdeu essa guerra, ele foi transformado ali naqueles rochedos, que estão ali naquele cabo, que é o cabo das tormentas, né, do promontório. Então aqui uma forma que Camões engrandece a história. A gente vai ver isso ao longo de toda a obra, né? Como ele fala, por exemplo, para se referir à guerra, a gente vai ver ele citar Marte, né? A Marte agindo, ou aqui o espírito de Marte. Para citar os mares, ele vai citar o deus Netuno, o deus Oceano, às vezes ele vai citar o deus Nereu, às vezes vai citar a deusa a ninfa Tétis, né? Ou seja, ele vai citar as divindades para se referir a situações e momentos e ao fazer isso ele engrandece a sua obra. Então é uma coisa que eu sempre falo para vocês que a gente tem que estar ciente aqui quando a gente lê os Lusíadas, porque é uma forma de engrandecer a obra, né? É um épico clássico, então ele vai ser o nível mais alto possível de narração. Mas começando aqui então, terminando aqui a nossa introdução, né, que eu fiz para você, contextualizando, os portugueses estão saindo do Cabo das Tormentas, que fica ali na África do Sul, e agora estão começando a navegar pela costa africana oriental, né? Aqui Camões narrando isso pra gente. Já Flegon e Pirróis vinham tirando com outros 12 o carro radiante, quando a terra alta se nos foi mostrando, em que foi convertido o grão gigante. Como eu disse para vocês agora há pouco, né, Camões se utiliza de deuses, divindades, seres mitológicos para descrever situações locais. Aqui, né, ele está citando os 2 cavalos que conduziam a carruagem ardente do deus Apolo, do deus Febo. Na mitologia se diz que quando a gente vê esse movimento que o Sol faz, né, que ele nasce no leste e vai subindo e depois se põe no oeste, né, a mitologia diz que era o deus Apolo, o deus Febo, atravessando o céu em sua carruagem de fogo. Ou seja, esse movimento que a gente tem a impressão que é o Sol, né, passando pela gente, a mitologia diz que era o deus Apolo. 2 desses cavalos aqui que ele citou pra gente, né, eram puxados por 4 cavalos, sendo esses dois aqui, né, que é o Flegon e o Pirróis, eram 2 deles. Então ele está citando eles para, né, de uma forma poética, dizer que já estava anoitecendo. Vamos ler aqui de novo, né? Com outros 12 cavalos, o carro radiante, quando a terra celta foi mostrando em que foi convertido o grão gigante. Ou seja, eles vinham, né? O sol estava passando no momento, já estava quase anoitecendo, no momento em que os portugueses saíram daqui da região do Cabo das Tormentas, né? Quando a terra alta se não foi mostrando em que foi convertido o grão gigante, né? Que gigante é isso? É o gigante Adamastor, que a gente viu nas estrofes anteriores. Então aqui uma forma poética de Camões continuar prosseguindo a história dizendo que o sol foi passando e foi surgindo, né? Porque como a gente bem viu também, no momento que os portugueses chegam ali no Cabo da Boa Esperança e encontram o gigante Adamastor, surge uma grande tempestade negra que esconde tudo. Já é a tempestade assustadora e ainda surgiu esse gigante que assustou mais eles. Ao longo desta costa, começando já de cortar as ondas do levante, por ela abaixo um pouco navegamos, onde segunda vez terra tomamos. Ou seja, navegamos um pouco mais, né? Lembrando, né? Camões aqui está contando isso por meio do Vasco da Gama. Então por isso que ele está falando aqui na primeira pessoa, né? Na verdade, na primeira pessoa do plural, né? Aqui, né? Navegamos, ou seja, eu, Vasco da Gama e os marinheiros estávamos navegando. É Vasco da Gama contando isso pro rei de Melinde, como eu falei para vocês. Então, aqui ele diz que eles passaram. O que quer dizer essa estrofe então? Que eles navegaram mais um pouco pela aquela região ali do sul da África do Sul, que é a região do Cabo, até eles aportarem em um outro local. A gente que esta terra possuía, posto que todos os etíopes eram, mais humana no trato parecia que os outros que tão mal nos receberam. Então, aqui na 62ª estrofe, que referência ele está fazendo? Ou seja, eles encontraram povos nativos ali, negros africanos, etíopes, né? Ou seja, aquela etíope não é só da Etiópia, mas é uma referência a meio que como se fosse a raça dos africanos que ficavam ali, né? Do tipo etíope. Mas humana no trato parecia, ou seja, eles eram muito mais brandos e gentis do que os que eles encontraram anteriormente.
Isso é referência a uma passagem que a gente leu uns 2 vídeos atrás, que foi quando os portugueses chegaram na Baía de Santa Helena. Como a gente viu na nossa leitura, os portugueses foram atacados pelos povos que estavam ali. Então, aqui é uma comparação que o Vasco da Gama está fazendo na narração dele, né? Camões, por meio do Vasco da Gama, faz. Que diferente dos nativos daquela ilha, os daqui são muito mais amigáveis, né? Não nos atacaram. Com bailos e com festa de alegria, pela praia arenosa nós vieram. As mulheres consigo e o manso gado, que apacentaram um gordo e bem criado. Ou seja, aqui é uma referência, né? O povo que veio, que ao ver a chegada desses visitantes marinheiros, né? Os africanos, provavelmente a primeira ou a segunda vez que eles receberam a visita de brancos europeus. Muito provavelmente, então, eles receberam eles com alegria, com festas, né? Aqueles com bailos e festas de alegria. Então, imagine aí esses negros africanos dançando aqui. E também, né, a presença de gado, ou seja, um povo pastoril, um povo que cria gado. As mulheres queimadas vêm em cima dos vagarosos bois ali sentadas, animais que eles têm mais estima que todo o gado, outro gado das manadas. Então aqui é uma descrição do povo, né? Mulheres queimadas, né? Ou seja, são mulheres negras, são africanas. Vêm em cima dos vagarosos bois ali sentadas, ou seja, imagine grandes bois ali com mulheres sentadas em cima. Animais que eles têm mais estima do que todo outro gado das manadas, ou seja, assim, esses gados que elas estão em cima elas têm mais apreço do que todo o resto do gado que eles têm. Cantigas pastoris ou prosas ou rima, na língua cantavam concertadas, com o doce som das rústicas avenas, imitando de tírio as camenas. Então, aqui, né, o povo vai cantando as músicas locais deles, né, enquanto eles celebram a chegada dos portugueses, né. Ou seja, a gente está vendo aqui um encontro amistoso, né, o povo faz até festa. Com o doce som das rústicas avenas. Avena é um tipo de flauta, então imagine esses africanos tocando suas flautas. Imitando de tírio as camenas. Aqui, né, até interessante eu ler aqui a citação dessa versão dos Lusíadas que eu tô lendo, né? É um personagem nas bucólicas de Virgílio que representa o próprio poeta. Camenas são as musas que inspiram a poesia bucólica, cuja temática é pastoril ou idílica, ou seja, aqui é uma referência que Camões faz aí à obra de Virgílio, né? Ou seja, esse povo que está cantando essa música pastoril é igual as Camenas de Tírio. Então aqui uma referência aí ao grande poeta romano que é o Virgílio. Estes, como na vista prazenteiros, fossem, humanamente nos trataram, trazendo-nos galinhas e carneiros, a troco de outras peças que levaram. Ou seja, os portugueses começam a negociar aqui, fazer algumas trocas, né? Eles recebem galinhas e carneiros desses africanos, né? A troco de outras peças que levavam, né? Os portugueses também dão algumas peças que eles levavam, que geralmente eram alguns objetos valiosos, ou objetos que existiam mais na Europa que poderiam ser trocados. Os portugueses são famosos por terem trocado ouro por espelhos com os índios, os nativos aqui do Brasil. Então, aqui nessa primeira viagem eles carregavam alguns desses objetos. Na nossa passagem anterior, na nossa leitura anterior, antes da do Gigante Adamastor, quando os portugueses passaram ali na Baía de Santa Helena, onde eles foram atacados, a gente viu que o Vasco da Gama a princípio mostrou ouro, prata e alguns bens preciosos para um nativo africano, mas ele não gostou. Ele gostou mais do espelho, de um sininho, que era uma castanhola, um sininho, e também de um chapéu vermelho. Ele gostou mais disso. Então aqui a gente vê os objetos a gente está vendo os objetos que os portugueses traziam, que eles negociavam. Mas como nunca, enfim, meus companheiros, palavra alguma lhe alcançaram, que desse algum sinal do que buscamos, a vela dando as âncoras levamos. Ou seja, aqui a frustração de Vasco da Gama e seus marinheiros. Apesar de serem bem recebidos, de conseguir alguns alimentos, eles não obteram nenhuma informação sobre a Índia, né? Aqui, ó. Palavra alguma que lhe alcançaram, que desse algum sinal do que buscamos. O que nós buscamos, ou seja, o que, né, o Vasco da Gama e seus marinheiros buscavam. A Índia, né? Algum sinal do Oriente. Então, como eles não obteram nenhum sinal disso por aí, nenhuma novidade, eles decidiram continuar a viagem. As velas dando, as âncoras levamos. Ou seja, né, demos vento às velas e levantamos as âncoras para que pudéssemos prosseguir viagem. Aqui tínhamos dado o grão rodeio à costa negra de África e tornava a proa a demandar o ardente meio do céu e o polo antártico ficava. Ou seja, aqui é uma forma poética de dizer que, nesse momento, eles voltaram as proas das suas naus para o norte. Quer dizer que, né, imaginem aqui está a África, os portugueses, né, saíram lá de Lisboa e foram descendo a África. Ou seja, estavam indo rumo ao sul. Agora, quando eles chegaram no fim da África, na ponta da África, eles vão começar a subir. Ou seja, eles estão voltando suas proas para o norte, mais precisamente, né?
tornava a proa a demandar o ardente meio, ou seja, estão virando a proa pro Equador, né? Pra linha do Equador, que é aquela região mais quente ali da África, né? E o polo antártico ficava, né? Ficava aqui, quer dizer, ficava para trás, a região da Antártica, ou seja, o sul. Que é uma forma poética de dizer que depois de tanto navegar rumo ao sul, agora os portugueses contornaram a África e vão começar a navegar pro norte, ou seja, aqui quando eles estão navegando já na costa africana oriental. Aquele ilhéu deixamos, onde meio outra armada primeira que buscava o tormentório cabo descoberto, naquele ilhéu fez-se o limite certo. Né? Aqui é a Ilha da Cruz, né? Aqui é a Ilha da Cruz. Aqui é uma referência à primeira armada portuguesa que já passou por ali. É importante a gente lembrar que a frota do Vasco da Gama foi a primeira frota a chegar na Índia. Ela não foi a primeira frota a alcançar essa região. Na verdade, aqui a partir desse momento, né, os portugueses vão começar, Vasco da Gama e seus marinheiros vão começar a ser os primeiros portugueses a passarem por aqui. Por quê? Porque ao longo de várias décadas, os portugueses foram fazendo pequenas navegações, como a gente já bem viu nos nossos comentários anteriores. O que mais se destacou e alcançou esse local foi Bartolomeu Dias, né? Foi um marinheiro português, que ele é contemporâneo do Vasco da Gama. Bartolomeu Dias, ele não só veio até o sul, ele passou pelo Cabo das Tormentas e veio até esse ponto onde eles estão aqui, que é a Ilha da Cruz, né? Tanto que o Cabo das Tormentas ele é conhecido como Cabo da Boa Esperança porque ele foi nomeado assim quando o Bartolomeu Dias passou por ele, né? Ele quis mudar esse nome, né? Era um nome ruim, Cabo das Tormentas. Vamos mudar esse nome, ele pensou para algo melhor e que nos desse mais esperança. Então, Cabo da Boa Esperança. Ou seja, ao passar por ali, ao chegar ali, os portugueses têm esperança de serem bem-sucedidos. Algo nesse sentido. Então, nesse momento, quando imaginem ali que a frota portuguesa já está navegando indo rumo ao norte, ou seja, contornando a África pela região oriental dela. Nesse momento, nenhuma frota portuguesa, nenhum navio português tinha passado aqui até então. Então, os portugueses estão sendo os primeiros. Né? Vasco da Gama está sendo o primeiro a passar por ali, ele e seus marinheiros. Aqui, né? Naquele ilhéu fez seu limite certo. O tormentório cabe. Né? Vou até ler aqui de novo. Outra armada primeira, ou seja, uma referência à armada do Bartolomeu Dias. Uhum. Naquele ilhéu fez seu limite certo, ou seja, aqui nesse ponto foi onde o limite da frota do Bartolomeu Dias alcançou, ou seja, ele veio até aqui e depois voltou. Daqui fomos cortando muitos dias, entre tormentas tristes e bonanças. No largo mar fazendo novas vias, só conduzidos de árduas esperanças. Aqui, né, as dificuldades dos marinheiros portugueses, né? Lembrando, nós aqui, né? Nós fomos. Vasco, aqui é Vasco da Gama que se está contando isso pro rei de Melinde. Eu sempre friso isso para vocês, eu estou sempre repetindo pra gente não se esquecer, né? Aqui é ele contando como foi a viagem. Então, eu e os portugueses, Vasco da Gama, os marinheiros, né? Entre tormentas e tristes e bonanças, ou seja, entre tristes tormentas, ou seja, tempestades horríveis e bonanças, ou seja, entre bons ventos e terríveis tempestades, nós continuamos navegando a partir daqui. No largo mar fazendo novas vias, ou seja, no grande mar nós fazemos novos caminhos, ou seja, se estabelecendo esse novo caminho. Afinal, esse é um dos objetivos dessa empreitada, né? Estabelecer um caminho seguro para alcançar a Índia. Esse é o caminho. Então, imagine aí que enquanto o Vasco da Gama e seus marinheiros vão navegando, eles vão, né, anotando em seus mapas, em suas cartas marítimas, a descrição desse local e fazendo alguns comentários. Ó, por aqui, navegando assim, navegando por essa correnteza, é um caminho mais seguro, ou seja, estabelecendo novas vias. É isso que quer dizer isso. Só conduzidos de árduas esperanças, ou seja, né, estavam navegando um tanto às cegas. Eles não sabiam a distância que eles estavam, eles tinham alguma ideia, mas eles estavam navegando às cegas, né? Afinal, eles são pioneiros, né, nessa parte da empreitada. Então, o que movia eles, o que conduzia e mantinha eles firmes, né, nessa empreitada era a esperança deles, né, de concluir, de serem bem-sucedidos. Com o mar um tempo andamos em Porfias, que com tudo nele são mudanças. Corrente nele achamos tão possante, que passar não deixava por diante. Que é uma referência, né, à incerteza do mar. Às vezes o mar dá para os marinheiros uma boa corrente, às vezes ele dá para eles uma terrível tempestade. Ou seja, corrente nele achamos tão possante, ou seja, ao navegar aqui nessa época, nós achamos uma corrente tão difícil, tão terrível, que passar não deixava por diante. Ou seja, imagina aí que os marinheiros estão navegando com o vento soprando eles. Então as velas estão sendo levadas. Só que a corrente está em um local oposto, ou seja, eles não saem do lugar. Quer dizer isso, ou seja, eles passaram por uma corrente muito ruim e que prejudicou a viagem deles. A gente vai ver essa questão do vento ser desenvolvida mais um pouco aqui.
né, a estrofe 67 aqui na 77ª. Era maior a força em demasia, segundo para trás nos obrigava, do mar que contra ali nos corria, que por nós o vento que soprava, ou seja, né, pra gente o vento estava soprando a nosso favor, só que essa grande correnteza, né, nos impedia, né, ela tinha muita força, né. É maior a força em demasia, era a força em demasia, ou seja, era muito forte, a gente meio que não saía do lugar, ou seja, aqui Vasco da Gama dizendo isso, nós, marinheiros portugueses, não saíamos do lugar nessa região aqui. Injuriado noto da porfia em que com o mar parece tanto estava, a sopros esforça iradamente com que nos fez vencer a grão corrente. Aqui mais uma vez, para se referir a uma situação, o Camões cita uma divindade. Aqui é Noto. Noto é o nome romano do deus do sul, né? Não, é o nome grego do vento que representa o deus é o deus, nome do romano do deus que representa os ventos do sul, deus Noto. A gente já viu o nome romano dele. Esse é o nome grego, Noto. O nome romano é Austro. É sempre interessante para a gente não se confundir. Bóreas é o vento do norte, é o deus dos ventos do norte. Lembra assim, a aurora boreal, que é aquele conjunto de luzes brilhantes que geralmente se vê nos polos do norte. E sul, que é Austro. É só se lembrar da Austrália. A Austrália quer dizer terras do sul, né? Isso, para quem não sabia, né? A Austrália quer dizer terras do sul. A Austrália fica no sul. Então, né? Aqui a gente está vendo aqui Vasco da Gama, Camões citando aqui um deus para se referir a uma situação onde a frota portuguesa não conseguia navegar. Ou seja, essa correnteza estava tão forte que o vento pareceu ficar irado e começou a soprar com muita força. E ele está citando que foi o deus Noto que muito irado começou a soprar com muita força ali e favoreceu os portugueses. Né? Os assopros esforça iradamente com que nos fez vencer a grão corrente, ou seja, irado o Deus Norte soprou e nos favoreceu, permitindo que a gente vencesse essa corrente contrária e prosseguíssemos viagem. Trazia o sol o dia celebrado, entre 3 reis da parte do Oriente, foram buscar um rei de pouco nado, no qual o rei outros 3 ajuntamente. Aqui é uma referência à chegada dos portugueses aqui na região sul do reino de Moçambique, né, da região sul. Se vocês derem uma olhada no mapa mundi ali, mais precisamente na parte da costa africana oriental, o sul, né, aqui onde eles vão estar chegando é o extremo sul aqui de Moçambique, do que é hoje o país de Moçambique. Então eles estão chegando nessa parte aqui. Aqui é uma referência bíblica, né, a quando os 3 reis magos chegaram diante de Jesus Cristo, né, de Jesus que acabara de nascer. Então é nesse mesmo dia, ou seja, os portugueses chegaram no mesmo dia que é 6 de janeiro, né, dia de reis. Né? 6 de janeiro foi o dia que os reis chegaram, encontraram Jesus recém-nascido. Então os portugueses estão chegando nesse mesmo dia. Trazia o sol o dia celebrado, ou seja, né, o sol, a gente chegou, né, quando o sol nomeava pra gente esse dia célebre, né? Em que 3 reis da parte do Oriente, ou seja, os 3 reis magos encontraram, né, foram buscar um rei de pouco nada, ou seja, o rei que havia nascido há pouco, que é Jesus, é uma referência a isso. Neste dia outro porto foi tomado, ou seja, nós nesse dia encontramos este porto, né, por nós da mesma já contada gente, num largo rio ao qual o nome demos, do dia em que por ele nos metemos, ou seja, né, celebrando como nós portugueses, né, aqui Vasco da Gama dizendo isso, encontramos esse novo porto no mesmo dia em que os 3 celebraram, né, o dia dos 6, né. Então nós decidimos nomear essa região com esse nome, né. Esse rio ficou conhecido como o Rio dos Reis. Num lago. É interessante aqui falar, né, por nós da mesma já contada gente, ou seja, os mesmos africanos, ou seja, encontramos novamente os africanos nativos aqui, ou seja, não foi nenhum povo que não fosse africano nativo da África. Eu estou falando isso porque mais pra frente a gente vai ver africanos muçulmanos que falavam árabe e conseguiam se comunicar com os portugueses. Esses africanos aqui, a maioria falava o dialeto nativo deles, então os portugueses mal conseguiam se comunicar. Um ou outro falava árabe, então, mas aqui é uma forma frustrada que a gente vai ver do lamento de Vasco da Gama ao estar somente encontrando nativos que não podiam ajudar em nada na empreitada. Desta gente refresco algum tomamos e do rio fresca água, ou seja, não consegui, né? Refresco algum tomamos, ou seja, conseguiram um pouco de água e mantimentos ali com esses nativos. Mas, contudo, nenhum sinal aqui da Índia achamos, no povo com que nós outros quase mudo,
ou seja, eles quase não falavam, ou seja, mal conseguiam se comunicar, ou seja, o lamento do Vasco da Gama, ou seja, assim como os africanos que a gente encontrou anteriormente, esses aqui também não tinham nenhuma informação, não conseguiam ajudar a gente com nenhuma novidade sobre a Índia. Ora verrei, com a mãe a terra andamos, sem sair nunca deste povo rudo, sem ver-vos nunca nova nem sinal da desejada parte oriental. Ou seja, aqui, Vasco da Gama falando diretamente pro rei de Melinde. Novamente, vou falar isso de novo. A gente tá vendo aqui Vasco da Gama contando a história de Portugal e a história da empreitada dele pro rei de Melinde. Então agora ele tá falando diretamente para ele, lamentando, né? Vê, ora, rei, com a mãe a terra andamos, ou seja, veja quantas terras nós já percorremos nessa empreitada, né? Nessa história que ele está narrando. Sem sair nunca deste povo rudo, ou seja, apenas encontrando esses povos bárbaros africanos. Ou seja, não encontrava nenhum povo culto, nenhum povo meramente civilizado que pudesse ajudar eles. Ou seja, lamento deles. Sem ver-vos nunca nova nem sinal da desejada parte oriental, ou seja, sem obtermos nenhuma novidade das partes do Oriente, da região do Oriente. Ou seja, aqui é o lamento deles. Ou seja, essa parte da viagem foi muito frustrante para os portugueses, né? E a gente vai ver aqui que o sofrimento deles. Ora, imagina agora quão coitados andaríamos todos, quão perdidos, de fomes, de tormentas quebrantados, por climas e por mares não sabidos. Ou seja, aquele lamentando, né? Ou seja, navegamos por muitos meses, passamos por duras tempestades, estamos sofrendo muito. E se não fosse só isso, não conseguimos obter nenhuma novidade, descobrir nada novo sobre a Índia. E do esperar cumprido tão cansados, quanto da desesperar já compelidos por céus não naturais de qualidades inimiga da nossa humanidade. Aqui ele está lamentando, né? Por céus não naturais, ou seja, por tempestades. Ou seja, que as dificuldades, as tormentas por onde os portugueses passaram até então. Corrupto já e danado o mantimento, danoso e mal o fraco corpo humano, e além de nenhum contentamento, que sequer da esperança fosse engano. Que, além das tempestades e de não obter nenhuma novidade, os portugueses estavam ficando doentes, né? Corrupto já e danado o mantimento, ou seja, os alimentos estavam estragando. Eles conseguiam alguns mantimentos onde eles iam atracando, mas isso estragava rápido, né? Não tinha muita conserva, nada em conserva ali. Danoso e mal o fraco corpo humano. Aqui uma referência às doenças, né? Que eles foram ter. Quem lembra das aulas de história, né? A famosa doença, o escorbuto, que é uma deficiência de vitamina C, se eu não me engano, né? Ou seja, os portugueses não estavam comendo frutas nem alimentos ricos em vitaminas, então eles estavam começando a ficar muito doentes. Ou seja, se não bastasse as tempestades, os encontros ruins com alguns povos nativos, não obter nenhuma informação sobre a Índia, sobre o Oriente, eles ainda começam a ficar doentes e começar a passar fome. E além disso, nenhum contentamento que sequer da esperança fosse engano. Ou seja, isso, né? Eles não obtêm nenhuma novidade que desse um pouco de esperança para eles. Crês tu que se este nosso juntamento de soldados não fora lusitano, que dura ele tanto obediente, porventura a seu rei e a seu regente? Aqui é uma pergunta que o Vasco da Gama joga pro rei de Melinde, falando: se você acredita que se esses marinheiros não fossem lusitanos portugueses, eles ainda se manteriam obedientes a mim, capitão, e ao seu regente, ou seja, eles iam continuar seguindo as regras impostas pelo rei de Portugal, iam continuar sendo marinheiros, iam se manter firmes no propósito deles? Você tá jogando essa pergunta, né? Que outro marinheiro que não fosse português ia se manter obediente nessa situação? Crês tu que já não foram levantados contra seu capitão, se os resistira, fazendo-se piratas, obrigados de desespero, de fomes e de ira? Tá perguntando, ou seja, se não fossem portugueses, você acha que eles já não teriam se rebelado contra mim, contra o seu capitão, né? Contra o seu capitão, se os resistira, mostrando-se, tornando-se piratas, né? Obrigados de desesperação, de fome e ira, ou seja, a fome, a ira e o desespero não iam tornar eles piratas e fazer com que eles se levantassem um motim contra mim. Aqui é um louvor, a gente vai ver, ele está louvando os marinheiros portugueses que, mesmo com tanta dificuldade, com tanto sofrimento e sem nenhuma, vamos colocar assim, nenhuma esperança, nenhuma novidade, algo que pudesse dar esperança para eles, os portugueses, os marinheiros portugueses ainda assim se mantiveram firmes, né? Não se rebelaram, não se amotinaram. Grandemente por certo estão provados, pois que nenhum trabalho grande os tira daquela portuguesa alta excelência, da lealdade firme e obediência. Ou seja, aqui o final daqui da estrofe 72, né, 72ª, que é a última estrofe que a gente vai estar lendo hoje. Ou seja, aqui Camões, por meio de Vasco da Gama, louvando a obediência dos portugueses, né? Aqui essa frase é muito bonita. Portuguesa alta excelência, de lealdade firme e obediência, ou seja, louvando a obediência deles. É bem comum os marinheiros, quando a situação vai ficando ruim, eles acabarem se rebelando ou fazendo algum tipo de motim. Não só marinheiros, né? Soldados, às vezes,
se rebelam contra os seus generais, contra os seus comandantes, né? Quando a situação fica muito ruim. Existe o termo deserção, né? Os desertores, aqueles que abandonam. No mar a gente conhece o termo motim, né? São os amotinados. Ou seja, aqueles marinheiros que se rebelaram contra o seu capitão e deram um golpe no navio, tomaram que Camões louvando a lealdade dos portugueses. Certo, pessoal? Terminou aqui mais uma leitura. Pedir para vocês estarem deixando o like. Se possível, também tá comentando esse vídeo. Contar aí o que vocês estão achando aqui da minha leitura, dos meus comentários aqui sobre os Lusíadas. Pedir também para vocês estarem acompanhando os vídeos anteriores que eu já publiquei até agora, né? A gente está aqui quase no final aqui do quinto canto, então tem aí o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto canto já comentados aqui no YouTube para vocês. Então não deixem de estar assistindo e para vocês se situarem melhor na nossa leitura. Eu no começo do vídeo eu fiz uma recapitulação para situar a gente melhor aqui na nossa leitura, mas é importante vocês já terem lido, terem visto esses vídeos para vocês se situarem melhor. Vou pedir também para vocês se inscreverem no canal, né? Se inscrevam aí, para vocês estarem acompanhando os vídeos futuros que eu vou estar publicando aqui. Eu estou fazendo esse esforço aqui de estar comentando os Lusíadas com vocês. No próximo vídeo a gente vai continuar vendo aqui as dificuldades dos portugueses, né? Que eles passaram nessa empreitada até agora. Camões, por meio de Vasco da Gama, vai estar continuando narrando as dificuldades que eles passaram, né, principalmente nessa fase da viagem deles, ou seja, quando eles estão navegando aqui na costa africana oriental e eles não estão passando por doenças, por fome. A gente vai ver o mal do escorbuto e da febre, né, que assolou os portugueses, e o que eles foram passando até chegar a se encontrar com os muçulmanos de Moçambique, de Mombasa, e por fim chegar ao rei de Melinde. Então aqui nessas estrofes finais daqui do quinto canto é o final da narração feita por Vasco da Gama, que eu vou estar lendo com vocês. Então não deixem de se inscrever para estar acompanhando aqui essa leitura que eu estou fazendo com vocês. Então também vou pedir para vocês estarem olhando a descrição do vídeo. Tem um link aí que é de um e-book que eu estou vendendo para vocês. É uma versão digital dos Lusíadas, toda comentada por mim, por apenas R$10. Ou seja, por R$10 vocês vão estar obtendo aí uma versão digital dos Lusíadas que vai estar facilitando a leitura de vocês. A ideia desse e-book é essa. Como vocês bem devem estar percebendo, é muito difícil ler os Lusíadas. Eu leio os Lusíadas há alguns anos e vocês notaram, eu gaguejo bastante, eu me confundo com alguns termos, até mesmo com alguma experiência, eu ainda tenho dificuldade. Então, ter um guia, ter um manual é fundamental para facilitar a nossa leitura. Como eu já disse para vocês, Camões está contando um épico clássico. Só por ser um épico, ele já vai se utilizar de uma linguagem bem truncada. E ele ainda utiliza um português bem arcaico, então algumas palavras a gente não entende. E se não bastasse isso, ele vai citar deuses, divindades, criaturas mitológicas, ou às vezes personagens locais da antiguidade, né? A gente já viu ele citar Júlio César, Alexandre o Grande, Carlos Magno, Trajano César, vários generais da antiguidade que foram muito importantes e que ele faz alguma citação, alguma referência aqui na obra. E se vocês não tiverem um manual, um guia, vocês não vão estar entendendo isso. Então, esse é o objetivo desse e-book que eu estou disponibilizando para vocês. Por R$10 vocês vão estar adquirindo ele, né? Os 10 cantos dos Lusíadas, todos comentados por R$10, que tem como único objetivo facilitar a leitura de vocês. Então, né, não deixem de estar conferindo aí. Custa só R$10, está de graça, então tenho certeza que vocês vão estar tirando muito proveito disso. Então é isso, pessoal. Não deixe de estar acompanhando aqui os meus vídeos, aqui no YouTube, as minhas publicações sobre a grande obra de Camões dos Lusíadas. Meu nome é Caio Mota Ribeiro e eu agradeço a audiência de vocês. Um forte abraço. Fiquem com Deus.